dia a todos, o meu nome é Daniela Monteiro, eu venho da Porto Digital, onde tenho tido o prazer de trabalhar com o ecossistema de empreendedorismo, conhecer startups no seu trabalho, no dia-a-dia, e para mim é um prazer estar aqui hoje para discutir com duas startups o tema do lançamento e do crescimento de novas empresas de base tecnológica, com conhecimento de base tecnológica. Para discutirmos este tema da dicotomia entre lançar uma empresa e fazer crescer uma empresa, entre ter uma startup ou uma scale-up, temos hoje duas spin-offs da Universidade do Porto. Temos a Ergoform e a Smartex, e temos connosco a Ana Tavares, responsável de comunicação e parcerias da Smartex, e temos também a Caroline Prüfer, fundadora da Ergoform e profissional de saúde e do bem-estar produtivo. Bom dia às duas. Bom dia. Bom dia. Vamos então falar um pouco sobre esta diferença entre criar e fazer crescer uma startup. Antes de avançarmos para isso, eu pedia primeiro à Ana que nos dissesse em que fase é que considera que está, em que fase é que consideras que está a Smartex? Olá, bom dia a todos. O meu nome é Ana Tavares, como já disse. Portanto, eu sou responsável de comunicação e parcerias da Smartex. A Smartex é uma empresa que se encontra numa fase de startup. Portanto, nós temos desenvolvido uma tecnologia para resolver um dos maiores problemas da indústria têxtil, que é o desperdício de matéria-prima e de recursos. E, portanto, nós nascemos em 2018, aqui na UPTEC. Os nossos fundadores passaram por um acelerador chinês, onde puderam desenvolver a tecnologia de uma forma rápida, e daí foram para São Francisco, na Califórnia, onde levantaram uma ronda de financiamentos no final do ano passado, portanto 2019. E, portanto, neste momento nós somos ainda uma startup, como eu mencionei, mas estamos numa fase de pré-scale-up, digamos assim, ou seja, nós prevemos uma próxima ronda de financiamentos no próximo ano, de Series A, e portanto estamos nessa fase. Então, obrigada pela oportunidade, Daniela. O meu nome é Caroline Prüfer, mais uma vez, e a Ergoform, diferente da Smartex, ela foi criada o ano passado em razão de uma evolução daquilo que nós criamos e desenvolvemos na nossa experiência anterior, também cá na UPTEC. E essa evolução de mais de 10 anos nas maiores empresas portuguesas a falar sobre ergocoaching e de que forma a gente impacta nos hábitos, provou e nos apanhou, nos facilitou aqui o desenvolvimento de algo que hoje nós chamamos de cultura ergonômica. Essa cultura ergonômica ela serve para facilitar o bem-estar produtivo de uma forma mais ampla, que se integre dentro da gestão da própria empresa. Hoje, a Ergoform, ela pode ser definida ainda como uma startup, porque nós enquadramos muitas das lacunas que nós encontramos e nós trabalhamos durante esses últimos 10 anos de experiência, e para que esse ano a gente possa suprir essas ligações entre a universidade e as empresas, a formação de profissionais e a capacitação em uma avaliação macroergonômica, uma gestão integrada e que realmente não só tenha foco na estrutura e contexto do trabalhador, mas também no contexto do trabalho e gestão da própria empresa, ou seja, unir os dois lados desse mesmo alinhamento ergonômico e de bem-estar produtivo, que é o nosso maior resultado desde a nossa experiência inicial. Caroline, lançar uma empresa é muito diferente de fazê-la crescer, portanto as condições que vocês têm que ter reunidas, o que vocês têm que criar é muito diferente. O que é que vos distingue agora? O que é que vos distingue a vossa empresa agora daquilo que ela vai ter que ser para continuar a crescer? Quando é que vocês vão considerar que estão em fase de scale-up? Eu posso dizer que esse momento, não é, que nós todos passamos e estamos a passar ainda, de adaptação e revisão do nosso negócio, faz hoje com que nós percebamos a nossa necessidade de encarar a nossa empresa também
como uma empresa tecnológica pela digitalização das nossas ações, das nossas formações, das nossas avaliações e buscar parcerias que hoje são mais facilitadas em razão desse acompanhamento e até mesmo mais à vontade das empresas estarem a trabalhar de forma online, muito mais do que anteriormente. Então, as nossas parcerias e a nossa busca na área da formação e learning e processo de aprendizagem mais automatizado estão hoje a fazer toda a diferença e, a partir disso, associada a essas parcerias que nós estamos a desenvolver, nós acredito que seja mais fácil entrar a um nível de scale-up. Hoje, crucialmente, é essa adaptação que está a nos fazer questionar e procurar os parceiros certos, a forma tecnológica da gente advir o nosso know-how para dentro das empresas de uma forma mais facilitada. Outras parcerias e pesquisas também que nós fomos chamados para trabalhar em associação ao Yate Health e outras áreas, para a pesquisa específica de eletrodos e outros tipos de sensores que nos auxiliem e nos deem mais inputs, que facilitem essa normatização de hábitos e indicadores que são fundamentais. Mas, com certeza, a parceria e essas instruções, vamos dizer assim, que hoje nós começamos e estamos em desenvolvimento. Portanto, a necessidade de produtizarem para ganharem escala e a necessidade de criarem a rede correta de parceiros para poderem começar a escalar efetivamente. Ana, a Smartex tem um modelo bastante diferente, é uma startup com produto tecnológico, com hardware, software. O trabalho de lançar uma startup para um empreendedor dentro da vossa tipologia, da vossa indústria, é mais facilitado? O que é que vocês vão ter que mudar para continuarem a crescer? Portanto, no nosso caso realmente é um bocadinho diferente. Portanto, nós desenvolvemos o nosso produto, tem uma parte de hardware e uma parte de software e, portanto, o nosso foco e aquilo que nós achamos muito relevante é efetivamente a captação de talentos para a nossa empresa para conseguirmos desenvolver esse produto de uma forma rápida. Nós consideramos-nos uma fast growing startup. Portanto, nós estamos num crescimento muito rápido, é verdade, ainda que numa fase de startup e precisamos muito de ter os recursos humanos certos para conseguirmos que isso aconteça. Portanto, nós temos uma parte muito focada em hardware e operações, em que temos técnicos e engenheiros a trabalhar nesse aspecto, mas também temos uma parte de software. Nós usamos inteligência artificial e machine learning e, portanto, uma coisa muito específica e tentamos muito aqui na Universidade do Porto até captar esses talentos para virem trabalhar connosco. Esse é um dos nossos grandes desafios e achamos que é uma das coisas mais importantes para a nossa empresa, para termos o crescimento certo, no timing certo. Portanto, termos aqui, no fundo, o ecossistema certo dentro da nossa própria empresa. Nesta fase achamos que isso é o foco. Portanto, o tema da equipa claramente é um tema que vocês estão a trabalhar neste momento para continuarem a crescer, mas já lá voltamos ao tema da equipa, porque esse é um tema fundamental e que eu gostava de desenvolver um pouco mais. Caroline, o investimento é fundamental, ter dinheiro é fundamental para fazer crescer uma empresa, não é? Vocês veem com alguma facilidade ou com alguma dificuldade o acesso a financiamento para fazerem crescer a vossa empresa e estão a ver essa situação a evoluir com o vosso crescimento, sim ou não? Eu posso dizer que a parte de investimento hoje não é algo necessário, vamos dizer assim, quando a gente fala numa empresa de serviços. Mas sim, há uma maior dificuldade quando a gente não tem uma associação direta ligada a, como é que eu vou dizer, a parte tecnológica, não é? De um tipo de negócio tecnológico. O que hoje eu acredito ser uma mais-valia são sim alguns fundos de investimento, não vou dizer especificamente de investidores, mas fundos de investimento que auxiliam na parte tecnológica e na transformação de algumas empresas, de algumas startups principalmente, que ainda são baseadas em serviços
serviços que ainda estão relacionados à atividade presencial. Mas, vamos dizer, a facilidade, acho que depende do tipo de área da startup. Quando ela é tecnológica, acho que há uma abertura maior do que quando há uma implicação de serviço presencial e personalizado. Mas, como estava a dizer há pouco tempo, o nosso propósito na busca de parceiros e nessa integração tecnológica é facilitar algum investimento. Mas, nesse momento, para nós, como ainda somos uma startup, temos 1 ano e já validamos o nosso negócio com alguns clientes que continuaram e fazem com que a empresa evolua e teste a sua forma de gestão ergonômica, ainda assim não há nesse momento necessariamente um investimento na nossa empresa. Hoje é algo que não é uma necessidade e uma busca estratégia para o nosso desenvolvimento. Agora, porque falámos há pouco, vamos mudar a nossa postura para corrigirmos, para mantermos aqui o nosso bem-estar postural, porque claramente é necessário, não é, Carolina? Sim, sim. Ana, se para uma empresa de serviços o investimento não é tão fundamental, embora uma empresa de serviços que quer beneficiar de tecnologia e quer escalar o seu negócio também com base em tecnologia, mas se no caso da Caroline não será tão fundamental, no caso da Smartex, acredito que seja mais importante. Como é que vocês estão a ver a receptividade do mercado de investimento à vossa empresa à medida que vão crescendo? Portanto, como eu já mencionei anteriormente, nós tivemos uma primeira ronda de financiamentos em Silicon Valley, portanto o clichê das startups tecnológicas, em que conseguimos levantar uma ronda de financiamentos de 2,6 milhões de dólares. Depois disso tivemos também aprovado um projeto europeu de 2,2 milhões no âmbito do Horizonte 2020 e, portanto, esse investimento foi de facto muito importante para nós conseguirmos fazer crescer a equipa, principalmente para agora estarmos nesta fase, como eu estava a referir há bocado, no fundo de Product Market Fit, ou seja, nós precisamos de validar o nosso produto no mercado para conseguirmos chegar a essa próxima fase. Em termos de financiamento, nós prevemos um próximo investimento, uma próxima ronda de investimento no final de 2021. E durante todo este tempo nós consideramos os nossos investidores como mentores e eles próprios acompanham a nossa empresa e têm reuniões connosco de uma forma periódica em que nos guiam na forma em como nós devemos trabalhar para conseguirmos essa próxima ronda de financiamento, em que nós prevemos que seja entre os 7 e os 10 milhões. Se temos percepção de que a nossa empresa é atrativa para investidores, sim. E eu acho que também um bocadinho, por exemplo, numa fase inicial, foi muito vender o sonho. Não é? Nós fomos vender um sonho, só que o nosso sonho tem um significado, ou seja, é mais do que só uma empresa tecnológica. Nós somos uma empresa tecnológica que quer resolver um problema, no fundo ambiental, que afeta todo o mundo. Portanto, a indústria têxtil trabalha muito para a indústria da moda e depois também para outros mercados como o automotive ou outros e portanto afeta-nos a todos individualmente e portanto isso também ajuda a ter o nosso propósito, ajuda a que o interesse das pessoas seja maior. Portanto, nós consideramos que sim, que somos uma empresa que atrai investimento. Portanto, o crescimento eventualmente até torna a empresa mais atrativa para o mercado de investimento, uma vez que é demonstrada atração e que há novos clientes a quererem trabalhar convosco. Caroline, em termos de competências e em termos de criação de equipa, o que é que a vossa empresa tem procurado encontrar para continuar a crescer? Há pouco a Ana falava da necessidade de reunir o melhor talento. No vosso caso, o que é o melhor talento? Existe aqui uma combinação, não é, de soft skills e competências das quais a gente consegue ensinar
estão relacionadas à área técnica, a fazer com que as pessoas percebam e tenham dentro do seu background o máximo de si para dar em relação à saúde, ao cuidado, à ergonomia, essa atenção que até mesmo passa noções de saúde, por muitas vezes também a gente acaba por complementar com questões de comunicação, da forma com que as pessoas expressam as suas ideias. Não é só o corpo, não é só a ergonomia, não é só o espaço, ultrapassa isso, também está relacionado àquele ambiente. A capacidade de fazer isso a gente ensina, mas o brilho no olho, o acreditar e fazer com que as pessoas sintam isso, possam transmitir isso, eu acho que é das competências e das qualidades mais difíceis e são coisas que a gente não ensina. Então, quando nós encontramos profissionais, muitos dos profissionais que nós formamos, que já estão no mercado e que se associam a nós, depois de uma fase inicial, porque tem que sempre haver uma fase inicial, porque na nossa área em específica ainda há uma lacuna nas universidades, como eu disse e referi, há uma ligação muito grande e uma estratégia nossa em associação às universidades. Então, para além dessa questão de formação técnica, validar o quanto que as pessoas sentem que fazem parte, como a Ana estava a colocar, é vender o sonho. E muito bem lembrado de que a gente pode impactar, como já fizemos, já passaram mais de 10 mil colaboradores nas nossas mãos. Ou como é que a gente impacta no dia a dia, naquele bem-estar, né, na forma com que as pessoas sentem a orientação e que faz com que não só no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua atividade, mas para os seus colegas e que alguma informação possa também ser levada para casa, no seu bem-estar, dos seus, da sua família e na energia, vamos dizer assim, que sobra, ou melhor, que é multiplicada para que a gente continue esse bem-estar produtivo, porque a gente também produz em casa, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então, acho que a grande competência aqui é o acreditar, é fazer com que haja aquele brilho no olho. Eu não sei como explicar isso porque a gente ainda não ensina, mas quando a gente vê, é notório. O cliente nota, a equipa, toda a gente. E a gente muitas vezes ganha em razão desse diferencial. Isso em relação ao conhecimento core do vosso negócio, que é realmente a questão da postura, da ergonomia. Em relação à componente de negócio e de produtização, que tipo de recursos é que vocês procuram desenvolver ou trazer para a vossa equipa? Ou que tipo de competências? Depois, o tipo de competência está relacionado muito à inovação. Por exemplo, nós temos uma parceria com a área de gamificação. Então, tudo que está relacionado à formação e formas de nós integrarmos conceitos e gestão ergonômica. Por exemplo, nós temos duas grandes parcerias e através dessas parcerias nós estruturamos essas competências. Uma está relacionada à Jacinta Renner, que é a maior representação de macroergonômica no Brasil. Nós formamos uma parceria com a Qualivida. E depois o Rui Patrício, que é uma sumidade na área da gamificação. Então, são mentores e são pessoas que associam o seu conhecimento de forma prática. O que a gente busca é uma capacitação de áreas diversas que associem a nossa capacidade de gestão, tanto na área de gamificação, para auxiliar essa aprendizagem, esse processo, quanto também na forma macroergonômica de se levar a empresa esse acompanhamento, essa gestão e esse nivelamento de conhecimento e indicadores. Não sei se me fez entender. Obrigada, Caroline. Ana, passo-te a bola e pergunto-te, falaste muito da necessidade de vocês criarem a melhor equipa com as pessoas mais dedicadas, com o melhor conhecimento para vocês continuarem a desenvolver o vosso produto. Desde a fase que vocês lançaram as primeiras versões até agora a preparação para o crescimento, o que é que mudou, o que é que tem vindo a mudar na vossa equipe e o que é que vocês têm vindo a mudar naquilo que procuram para desenvolver tanto o produto como o negócio? Portanto, como eu estava a dizer há bocadinho, nós estamos numa fase de Product Market Fit, ou seja, temos clientes ativos, onde estamos realmente a passar de uma fase de validação que começou já há algum tempo
para uma fase em que o nosso produto vai ser vendido em larga escala nos próximos tempos. E a nossa equipa teve o crescimento nesse sentido, ou seja, nós tivemos muito foco em contratar pessoas para o desenvolvimento do primeiro protótipo, do primeiro produto vendável que estamos a lançar agora, e agora estamos a focar também o crescimento na equipa na parte um bocadinho mais de vendas e na equipa de business, digamos assim. Essas competências também são importantes para a fase que vem aí e, portanto, nós queremos integrar essas pessoas na equipa de forma a estarmos preparados quando chegarmos a essa fase das vendas propriamente ditas. Nós, neste momento, somos mais de 20 pessoas, comparado com o início deste ano, em que éramos só 6, e, portanto, acho que isso mostra realmente que o facto de sermos uma fast-growing startup, porque temos um crescimento muito rápido e temos essa necessidade. A necessidade de continuar a desenvolver o nosso produto é muito grande, porque nós começamos pela indústria têxtil, mas sabemos que a aplicabilidade do nosso sistema estende-se a tudo, pelo menos for a indústria de rolo a rolo, ou seja, temos o plástico, o papel, o metal, e, portanto, nós temos aí uma diversidade de novos projetos e novas indústrias para abraçar, portanto, sabemos que vamos duplicar, triplicar, se calhar ainda mais a equipa, e isso vai acontecendo ao longo do tempo e, portanto, temos esse foco, digamos assim. Portanto, de alguma forma, uma deslocalização de competências de produto para competências de negócio, sendo que uma não vive sem a outra, mas cada vez mais há necessidade de desenvolver as competências de negócio, sim, o que é normal, se querem continuar a crescer. Portanto, falámos já aqui de alguns pontos fundamentais para fazer crescer o negócio, desde o financiamento, a equipa, obviamente, mas não há negócio se não houver clientes, não é? Portanto, até que ponto é que vocês vão desenvolvendo o vosso negócio em conjunto com o cliente e de que forma é que o cliente é fundamental para esse processo? E como é que isso evolui ao longo do tempo? Carolina. É fundamental em todos os aspectos. Eu ia dizer até que desde o momento inicial e até a continuidade e validação, mas principalmente quando nós estamos a desenvolver a ação, a nossa gestão ergonômica junto com o cliente, há uma necessidade fundamental que a gente possa articular e adaptar, porque aquilo que a gente planeia inicialmente, em razão, por exemplo, nós estamos num hospital, nós temos algumas adaptações em função dos recursos humanos e das administrações e tempo, gestão de tempo de cada um. Nós estamos numa logística, nós temos outros tipos de adaptações que precisamos fazer. E esse acompanhamento e essa validação contínua com todos os stakeholders do projeto, principalmente, vão fazer toda a diferença para que a gente colha bons indicadores que acompanhem as mudanças e aquilo que realmente pode ser factível nos hábitos, na gestão em si, na otimização dos processos e tudo aquilo que nós vimos no início ser planeado e depois entregue ao cliente. Então, eu ia dizer que o desenvolver do projeto é fundamental, com a participação contínua, sim, de transparência, e depois para a gente colher bons indicadores, e principalmente depois a fase final, para que a gente possa ver que aquele investimento não só foi feito pela empresa, mas também foi continuado a haver uma gestão de instrumentalização. Quando a gente diz equipa, a gente tem uma equipa reduzida esse ano, mas a nossa equipa ela vai se multiplicando a cada projeto, porque dentro de cada empresa nós vamos criando microequipas que se autodesenvolvem. Então, a nossa capacidade de autogerir, ou melhor, de uma forma sociotécnica, vamos auxiliando essa autogestão dentro de cada empresa. E isso não só facilita a nossa escala de uma forma mais econômica, ainda pensando nisso, mas também facilita com que a empresa continue a ver resultados dentro daquele investimento inicial, que eu acho que é crucial, porque fazer um investimento e não ter depois um follow-up desses resultados e perder o investimento inicial em serviço é muito comum.
E na área onde a gente propõe mudança de comportamento e integração, ainda mais. Então, acho que é um pouco por aí. Obrigada. Ana, o cliente, como é que ele se envolve no vosso processo de desenvolvimento de produto e de crescimento? Portanto, para nós nesta fase os nossos clientes são realmente o nosso parceiro mais importante. Isto porquê? Porque é, primeiro, o facto de acreditarem que o nosso sistema efetivamente funciona e, portanto, nós temos um desafio de ser uma empresa tecnológica que decidiu começar a sua aposta a prestar este quase serviço a uma indústria tradicional como a indústria têxtil e, portanto, depois de passar essa barreira do, ok, nós queremos essa tecnologia, nós precisamos muito que o cliente também esteja envolvido nas nossas instalações, que perceba como é que o nosso sistema funciona e tudo isso são desafios do dia-a-dia que nós quando estamos dentro das fábricas, temos de ter. Claro que o facto de nos posicionarmos aqui em Portugal neste momento não foi ao acaso. Portanto, apesar de sermos portugueses, nós também temos operações na China e nos Estados Unidos, mas decidimos basear a nossa equipa de operações aqui exatamente porque temos aqui um cluster muito forte da indústria têxtil e o trabalhar em conjunto com as fábricas aqui em Portugal permite-nos ganhar esta tração de mercado que se calhar noutros países, como se tivéssemos começado por outros países, seria mais difícil pela barreira cultural, pela barreira linguística e portanto nós aqui, o nosso cliente tem um problema e nós estamos a 1 hora de carro de ir lá resolvê-lo e isso deu-nos muito a certeza de que o nosso produto está efetivamente consistente, está validado e portanto todas as fábricas que nos abriram as portas aqui em Portugal foram muito, muito importantes para nós. Essa relação é preciosa para o nosso desenvolvimento. Portanto, crescer em conjunto, Sim. Em parceria, o cliente como o primeiro parceiro. Estamos a chegar aqui à nossa reta final e, portanto, eu pedia que de forma muito rápida, Caroline, quais é que são os vossos planos para este ano que agora começa? Quais são os vossos principais objetivos? Então, muitos objetivos, mas pelo menos vamos dizer que antes de validarmos as nossas próximas ações, estamos já com algum follow-up dos nossos clientes para que a gente faça parcerias mais próximas e fazer com que o nosso serviço tenha uma componente mais tecnológica, né? Nós tivemos a testar nesse ano de 2020 algumas turmas e fazer com que esse acompanhamento o mais rápido possível possa ser misto, que é o mais desejável, mas a questão tecnológica, as plataformas online entraram com certeza dentro da nossa estratégia para que a gente possa agora, a partir desse ano, associar junto com o cliente de forma mais próxima e com as universidades também, porque nós conseguimos firmar alguns acordos, de forma que a gente, de forma mista, consiga trabalhar tanto as nossas competências na formação online, acompanhamento online e presencial. Essa vai ser a grande diferença, não só em clientes cá em Portugal, mas também no Brasil. Porque em razão dessa aproximação e dessa possibilidade, hoje nós também firmamos algumas parcerias e alguns contratos que começam agora com o Brasil. Ok, no nosso caso, como eu já mencionei no início, portanto, o nosso foco é realmente fazer crescer a equipa para podermos continuar a desenvolver o nosso sistema. Depois temos também a preparação da próxima ronda de financiamentos, que prevemos, então, como eu disse, no final do próximo ano. E também fazer o fine-tuning, digamos assim, do nosso produto, estes últimos detalhes, e começar a validar as primeiras vendas que fechamos agora, internacionais. Fizemos uma primeira instalação em Itália agora em setembro e fechamos contratos em outros países, como a Turquia ou o Brasil. E,
E, portanto, vamos ter próximas instalações que nos vão permitir, no fundo, validar a nossa estrutura fora daqui. E um dos nossos focos também é fazer crescer a nossa rede de distribuição. Nós achamos que o nosso melhor modelo é arranjar parceiros de distribuição que já trabalham na área e, portanto, que além de distribuírem outras máquinas para a indústria têxtil, vão distribuir também o sistema SmartTex e, portanto, também estamos nessa fase de aproximação a distribuidores e estes são, assim, os nossos objetivos a curto prazo. Para fechar esta interessante conversa com estas duas convidadas nesta sessão do Entrepreneur, uma pergunta final e começo pela Ana. Ana, o que é que vocês na SmartTex propõem como contributos para a recuperação e resiliência das empresas do ecossistema de empreendedorismo em que nós nos enquadramos, para os desafios e para as oportunidades também que se avizinham? Eu acho que nós, enquanto SmartTex, podemos dar o nosso exemplo enquanto, por exemplo, cultura da empresa. Nós somos uma empresa tecnológica e, portanto, dependendo da área para a qual vimos trabalhar, temos pessoas com competências completamente diferentes e, portanto, isso também é um desafio, nós estarmos todos no mesmo ecossistema, mas com competências muito diferentes. Portanto, achamos que a organização e a cultura empresarial é o que pode manter uma empresa, o que pode ditar se a empresa cresce ou não cresce. E se calhar há parte disso também, no fundo, a resiliência, o acreditar que nós temos que passar por estas fases de crescimento, de desenvolvimento, de muito trabalho, para conseguirmos atingir a fase seguinte. No nosso caso, eu acho que nós desde 2018 até agora podemos dizer que o fizemos com sucesso, portanto toda a gente que veio trabalhar connosco praticamente mantém-se cá e conseguimos fazer, lá está, essas primeiras vendas, conseguimos ter os primeiros parceiros, conseguimos atrair investimento, portanto, todos os objetivos que nós colocamos para a nossa empresa até agora, nós podemos fazer um cheque, porque eles estão a ser cumpridos ao ritmo que era suposto. Portanto, eu acho que pronto, a resiliência, a organização e a equipa certa têm uma grande possibilidade de sucesso. Carolina. Eu vou pegar naquilo que a Ana disse sobre competências diversas. Eu acho que isso é fulcral para qualquer empresa, principalmente para uma empresa que está a começar, para as startups, e que se depararam com o contexto que o mundo todo também se deparou. Ou seja, a diversidade de competências e a diferença de perspectivas e background fazem com que haja um acompanhamento e uma integração mais vocacionada à inovação. E em razão das necessidades, das muitas questões que nós nos deparamos de dificuldade, principalmente, vou dizer, eu na área de serviço, nós na área de serviços, que eram antigamente muito presenciais, essa diversidade e essa necessidade de adaptação é uma espécie de bom criativo, né? É o que nos motiva a, de alguma forma, articular diferentes abordagens. Então, hoje, fazendo uma retrospectiva daquilo que nós começamos, pensando na cultura ergonômica, nas lacunas que nós sabíamos que o mercado necessitava para que a gente pudesse desenvolver isso de forma mais autônoma e de forma a conseguir realmente mais bem-estar produtivo para os colaboradores. Desde então, o que nós vemos fazendo é associando a esse acompanhamento de bem-estar produtivo para que as próprias empresas percebam que é simples integrar esse tipo de gestão e hoje cada vez mais facilitado pelo acompanhamento online, pelo acompanhamento digital e fazer com que isso se torne tão simples dentro dos nossos hábitos, dentro da nossa cultura, dentro dos nossos propósitos como empresa, que torne-se quase que impossível não testar. Então,
uma abordagem diferente, a aposta é abordar no diferente, nas integrações de ideias e perspectivas, e fazer com que essa abordagem torne-se o grande diferencial, essa nossa perspectiva de olhar para as mesmas coisas com um olhar diferente. Eu acho que essa é a maior reflexão que todos nós fizemos, e hoje, na empresa, eu acredito que continua a ser o nosso grande carro-chefe, com essas parcerias e integrações. Portanto, terminamos com uma nota de que, para continuarmos a trabalhar a resiliência das nossas empresas, temos que trabalhar competências e temos que trabalhar o conhecimento no nosso ecossistema. Obrigada às duas por esta conversa. Obrigada ao Porto Inovação pelo convite que nos fez para estarmos aqui hoje. E continuem a fazer crescer as vossas empresas e a desenvolver este ecossistema. Obrigada.